E a partir de agora, a gente vai falar de um atentado terrorista que marcou a história do mundo. Nesta segunda-feira, o atentado terrorista às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, está completando 22 anos. Aquele episódio que marcou a história do mundo, quando terroristas chocaram com 2 aviões em 2 das mais importantes torres do mundo. Nós vamos falar com um sobrevivente a partir de agora aqui na Itatiaia. Um brasileiro que estava trabalhando no momento em que um dos aviões acabou se chocando com essa torre. A partir de agora, a gente conversa na Itatiaia com o economista Larry Pinto de Faria Júnior. Senhor Larry, obrigado por conversar com a Itatiaia e com os nossos ouvintes. É um prazer falar com vocês. Senhor Larry, gostaria de começar perguntando para o senhor como que foi aquele dia 11 de setembro, que antes do atentado era um dia de trabalho comum para você, né? Sim, era uma terça-feira muito bonita, um dia bonito, um sol maravilhoso, um final de verão bonito em Nova York. Eu, como todos os dias, eu já estava trabalhando, porque começava a trabalhar muito cedo. Eu estava no 25º andar da primeira torre que foi atingida, né? Foram 2 aviões com um espaço aí de 15 minutos entre cada um deles. Na primeira torre, eu estava já trabalhando bem na janela. Senti um impacto muito forte, foi um impacto que mexeu com todo o edifício chegou a fazer um pêndulo. Eu, como sentava bem próximo da janela, quando bateu, eu já olhei para a janela e começaram a cair pedaços de vidro, pedaços do avião pegando fogo. Naquele momento eu já tive noção, já tive a perfeita ideia, assim, a plena ideia de que alguma coisa muito séria tinha acontecido, mas eu não tinha noção que era um avião, não tinha noção de nada. Eu naquele momento, inclusive, achei, como todo mundo que trabalhava na minha mesa, achou que tinha sido algum atentado à bomba, porque a maioria deles que eu trabalhava com eles estavam lá no prédio quando teve o atentado em 93, nas garagens, um atentado à bomba, um caminhão carregado de explosivos. Aquilo ainda tinha uma marca forte na memória deles, mas logo em seguida a gente descobriu que tinha sido um atentado. Quando o avião bateu, todos ali começaram a ficar sem saber o que fazer, né? Aí fomos orientados a descer pela escada de emergência. Eu só fui saber que era um atentado, que era um avião, quando eu estava na metade da escada de emergência, que um cliente meu me ligou e perguntou: onde é que tu estás? Eu digo: eu estou descendo aqui, estou dentro do prédio descendo. O que houve? Eu perguntei para ele, né? Ele: fica tranquilo, não foi um aviãozinho que bateu aí, não é nada de terrorismo, pelo menos é o que estão falando aqui agora, ninguém sabe nada ainda, mas foi um avião que bateu aí. Beleza, descemos. Quando a gente desceu, a gente viu que estava bem complicada a coisa, né? Porque um aviãozinho que bateu lá não podia destruir um prédio daquele tamanho, não podia fazer o estrago que fez quando eu cheguei no térreo. Então, as coisas eu fui descobrindo aos poucos, né? Porque a gente não tinha informação, né? Eu estava dentro de uma escada de emergência, né? Tem uma imagem que chama muito a atenção, Larry, quando a gente acompanha documentários. Depois, isso que você descreveu, quando os bombeiros te orientam, proteja a cabeça, tá caindo muita coisa, muitos destroços, fuligem. Tem algumas imagens de solo, pouco depois que as aeronaves se chocam contra os prédios, e depois que, se não me engano, a primeira torre cai, que fica o dia vira noite, né? Uma fuligem, uma fumaça toma conta de tudo. Pelo menos nas imagens de câmera, não dá pra gente assim se localizar, saber o que é rua, o que é calçada. Como que era lá nesse momento? Esse momento, como você encontrou pra sair, se deslocar? E era essa imagem que a gente vê por câmera. Como que era pelos seus olhos? Bom, quando eu saí, eu fui para o sul da ilha. Tá? Eu fui para o sul da ilha, e o sul não tem fim, né? A ilha termina naquela ponta. Então, eu estava, vamos dizer assim, que nem a gente diz lá no sul, estava embretado ali, eu estava naquele ponto ali, eu não tinha como sair dali. E essa parte que tu coloca, da fuligem que virou noite, eu passei isso na primeira torre. Porque assim, um detalhe também, viu? A primeira torre a ser atingida foi a segunda a cair. Ou seja, a torre que caiu primeira foi a segunda a ser atingida. Ela foi pega numa altura menor, e aí ela, sei lá, comprometeu mais a estrutura, ela caiu primeiro. Então, quando caiu essa primeira torre, peguei essa fumaça toda, e a fumaça se diluiu. A gente tinha uma visão relativamente normal. Normal não, né? Porque tinha muita fuligem, né? Muita coisa. Mas quando caiu a segunda, que eu já estava um pouco mais longe, que eu já estava caminhando pela avenida grande que tem lá na beira do rio, eu não acompanhei
essa escuridão que a gente vê por imagens, que vê por filmes, eu não estava ali mais. Por quê? Porque quando caiu o segundo prédio também levou junto. O World Trade Center tinha vários prédios baixos, né? Prédios de 6, 7, 8 andares, acho que era até 7, era o World Trade Center 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esses pequenos caíram depois da segunda torre que caiu. E aquilo ali, sim, aquilo provocou um monte de destroços, virou noite a cidade ali. Mas ali eu já estava longe, ali eu já tinha caminhado e eu já tinha saído. Imagina que eu saí, quando pegou o primeiro avião, demorou mais, sei lá, 45 minutos para cair a segunda torre, mais 1 hora para cair a outra torre, mais o período que eu caminhei, eu já estava 1 hora de distância quase do World Trade Center encaminhada, quando aconteceu essa segunda queda, sabe? Larry, para a gente encerrar aqui a entrevista, gostaria de te perguntar se depois disso você sonha com esse dia do atentado, se você tem um pesadelo, né, que é o melhor termo, se você ficou traumatizado de alguma forma, fez algum acompanhamento psicológico e tudo mais. E do ponto de vista, assim, um pouco mais analisando depois, você acredita a sua vida, a sua sobrevivência a quê? A algo espiritual, ao treinamento, a uma questão, a uma soma de fatores de sorte? Como que foi sua vida depois disso? Bom, primeiro, com relação à questão do que eu passei depois, perguntou se eu sonho com isso ou não. Eu vou te dizer, olha, que eu fiquei, naquele período, eu fiquei 5 dias em casa sem sair. De terça-feira até sábado, eu não saí de casa praticamente, lá em Nova York, depois do atentado. Eu não chorei nenhuma vez. Nenhuma vez eu chorei. Eu estava tranquilo, consegui falar com meus filhos, com a minha mulher, com meus pais. Depois disso, eu fiquei em São Paulo 1 ano e pouco e voltamos para Nova York. E eu fui trabalhar próximo do World Trade Center. Da minha janela de onde eu trabalhava, eu via o local do antigo World Trade Center. Eu nunca chorei, nunca tive nada. Depois disso, uma amiga nossa foi nos visitar lá em Nova York e ela queria conhecer o Memorial. Aí, digo, pô, vamos lá, vamos lá. E eu nunca quis ir, nunca tinha ido. Nós estamos falando isso de 2018, acho que 2019. Não queria ir, não queria ir. Não queria. Aí resolvi ir. Fui fazer companhia, fui eu, minha esposa e essa amiga de Porto Alegre. Fomos e tal. Me deu um acesso de choro a hora que eu via as pessoas, os depoimentos, as fotos. Olha, não tinha me dado nunca. Nós estamos falando que 17, 18 anos depois me deu isso. Eu fiquei bem abalado. Segundo fator, segundo ponto. Quando teve os 20 anos, eu estava em São Paulo. E trabalhava no BTG, que é onde eu trabalho até hoje, e pediram para fazer várias entrevistas, várias redes, várias televisões e tudo. E eu estava dando uma entrevista, aí eu fiz gravações das entrevistas, e no dia eu fui para a praia. Eu e minha mãe fomos para a praia para evitar o tumulto, que 20 anos, todo mundo querendo. Essa pressão, às vezes, não é tão boa, não, mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Me pediram para entrar ao vivo no programa da CNN. Eu digo, beleza, eu estava na praia e eu fiquei esperando para entrar me deixaram assim numa sala de espera, o programa ao vivo, eu escutando o programa ao vivo e esperando para falar na minha vez, né? E colocaram, eu não falei isso antes, mas eu tinha um amigo que, inclusive, na noite anterior, ele foi na minha casa porque ele queria fazer carteira de motorista, o Ivan, e a gente conversou na noite de segunda-feira. E na terça-feira ele morreu. E quando eu estava esperando para entrar na CNN, eles botaram uma matéria com o pai dele. E eu fiquei vendo a matéria e eu comecei a chorar. E eu dizia para a menina, eu não vou conseguir falar. Ela, calma, respira, toma uma água. Eu não estava ao vivo ainda, né? Eu estava na espera. E ela, não vou conseguir falar. E ela, calma, nós vamos te dar tempo, e tal, e tal. Aí me acalmaram, eu me acalmei um pouco, e eu entrei, assim, num segmento posterior, sabe? Na outra entrada do programa. Mas eu fiquei, assim, num estado, assim, emocionado. Eu estava muito abalado naquele momento. E eu te digo, foram os 2 momentos, assim, mais
fortes que eu tive. E aí tu me perguntou com relação a que eu acredito. Eu acredito desde o primeiro momento que eu ainda tinha muita coisa para fazer, sabe? Eu tinha que ver minhas netas, eu tinha que ver meus filhos crescerem, eu tinha que ver a minha vida em frente, eu tinha que ver, assim, ó, eu tinha que enterrar meu pai, a minha mãe, e foi isso. Acho que foi isso que eu sobrevivi. Larry, impressionante, vendo que você está emocionado, é emocionante o seu relato de verdade, assim, a gente percebe que esse é um excelente motivo, você tinha muito o que viver ainda. Hoje você é casado, tem quantos filhos, quantos netos? Eu sou casado pela segunda vez, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. No meu segundo casamento, que era com a minha esposa, que ela já estava comigo no World Trade Center, a gente não tem filhos, mas eu tenho neto do lado dela e temos neto do meu lado, né? Então, mas é isso, É viu? isso, Não consegui me emocionar, tu me deixou emocionado de novo. é isso, é emocionante, a sua história realmente é emocionante. E você tem muito que viver aí com seus netos. Obrigado por conversar com a Itatiaia. Nós conversamos aqui na Itatiaia, você que está acompanhando, com o economista Larry Pinto de Faria Júnior, um dos sobreviventes dessa tragédia que mudou os padrões de segurança no mundo, mudou a forma como o mundo vê o espaço aéreo brasileiro, internacional, mudou todos os padrões de segurança no mundo. Esse ataque, 2 aviões que acabaram se chocando contra as Torres Gêmeas, contra o World Trade Center, quase 3.000 pessoas morreram e o Larry é um sobrevivente. Larry, obrigado por conversar comigo, com os ouvintes aqui da Itatiaia, quem nos acompanha também aqui nas plataformas digitais. Obrigado mais uma vez por compartilhar sua história. Obrigado, obrigado.